já disse há pouco, nós escolhemos, achámos que era interessante esta espécie de espelho de dois museus, um feito pelo CISA, e discutimos muito sobre, era muito mais óbvio, se calhar, mostrar o edifício do CISA em Porto Alegre, no Ribeira Camargo, mas também seria uma redundância. Portanto, o Jorge optou pelo Nadir Afonso, que acho que é muito, muito interessante, muito bonito. E eu vou correr o risco de falar do Paulo Mendes da Rocha, da cidade do Paulo Mendes da Rocha. Portanto, enfim, mas a ideia era exatamente podermos pôr este diálogo um bocadinho mais em confronto. Também tem esta situação curiosa, que enfim, não foi premeditada, dos dois livros que saíram, saiu primeiro do Paulo Mendes da Rocha e agora sai a Justiça, da mesma editora, e as fotografias, enfim, que é uma iniciativa de jovens arquitetos que criaram uma editora para publicitar as suas próprias fotografias e a sua visão da arquitetura. Bom, o Jorge escolheu essa figura incrível, que é o Leonardo Cohen, como figura para dialogar com o CIS e para dialogar com esse museu na cidade de Chaves, e onde o tema, de facto, da velhice é, de facto, um tema muito interessante. Estamos outra vez perante um arquiteto velho, Mendes da Rocha é um arquiteto velho. Isso é muito incrível, porque, de facto, a arquitetura é uma atividade, é uma disciplina onde a velhice se presta a grandes folgos. Isso é muito esperançoso para nós também, não é? Pensar que podemos melhorar sempre. E, portanto, esta questão, e isso é uma coisa que eventualmente eu e o Jorge temos em comum, de facto, temos um grande apreço por estes homens velhos que fazem estas obras incríveis. Mas, como eu estava a dizer, eu não escolhi para diálogo, enfim, a minha dificuldade era a mesma, quer dizer, já toda a gente escreveu imenso sobre Mendes da Rocha, eu escrevi um pouco, não muito, mas algumas coisas também, e perante determinadas obras às vezes ficamos um pouco mudos, quer dizer, é muito difícil encontrar novos argumentos. E o argumento que eu encontrei, porque os críticos precisam sempre de argumentos onde ancorar a sua narrativa, foi um filme brasileiro, que se calhar alguns de vocês conhecem, do Walter Salles e da Daniela Thomas, que é um filme que, salvo é de 96 ou 95. Foi um filme que teve alguma projeção em Portugal e que é sobre a visão que o Brasil, naquele momento, cultivava sobre o nosso país, sobre Portugal. E da estranheza que um brasileiro vive quando enfrenta esse território, que é uma espécie de, no imaginário, uma espécie de território matriz, não é? Porque é um território, é cultura de quem colonizou o Brasil, portanto tem de facto, obviamente o Brasil tem qualquer coisa, não é? Resta qualquer coisa no seu ADN, qualquer coisa de português, não é? Mas depois, quando chega a Belém, não é? Quando chega ao Porto, quando chega ao Rio Tejo, à foz do Rio Tejo, tem de facto, vive de facto essa estranheza. Então eu pedi para passar aqui só um pequeno trecho desse filme, que eu espero ter mais ou menos localizado bem. Assim, e que eu vou, portanto aqui, são filmagens dos anos 90, obviamente, hoje Lisboa é muito diferente, mas é uma imagem, é uma situação muito comovente do filme que eu espero ter captado. Com a Fernanda Torres, é uma grande atriz. Eu gosto dessa cidade essa hora. Cidade branca. Bonita, né? Só que às vezes me dá um medo. Medo? Medo de quê? Medo de se dançar e eu ficar sozinha aqui num lugar que eu nem escolhi pra viver. Então, a gente pode ir pra onde você quiser, Alex. Você não tá entendendo, não depende do lugar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me sinto estrangeira. Cada vez mais eu tenho consciência do meu sotaque, de que a minha voz é uma ofensa pro ouvido deles. Sei, acho que eu tô ficando velha, né? Você tá ficando doido, Alex. Pô, você só tem 28 anos. 28, 30, 40, 50, 60, caramba. Tá passando tão depressa.
Depois eu morro de medo de ficar velha aqui fora, viu? Mas aí também eu penso em voltar pro Brasil. Nossa, me dá um frio na espinha. Era só mesmo um pouquinho esse momento, depois há um outro momento que, se eu tiver hipótese, eu tento passar também, mas deixa cá ver, acho que fica bom. E depois deste pequeno momento cinematográfico, para perceberem um bocadinho, de facto, esta ideia, esta estranheza, não é? Esta estranheza que é ser estrangeiro, mesmo quando se fala a mesma língua, não é? Nós ontem falávamos no nosso debate na FAO Maranhão, que obviamente a língua é muito importante, porque a língua é a maneira como nós pensamos, a língua é a maneira como nós nos expressamos, como nós organizamos o nosso pensamento. Mas depois há determinadas construções que eventualmente são diferentes. A propósito deste filme, eu desafio os meus alunos na minha escola, no ISCTE em Lisboa, a passarem este filme, um colóquio de cinema que eles fizeram, para conhecerem um bocadinho mais também esta visão transatlântica, como diz o Guilherme Wisnik, e para aprofundar um bocadinho também enfim, para ter uma visão do Brasil um pouco distinta, e a propósito disso depois falámos também sobre o Museu dos Coches. Bom, há um outro momento no filme, que eu depois passarei no fim, se tiver tempo, que eu penso que é um momento também muito, muito comovente para nós portugueses. Portanto, aqui a Alex, a personagem da Fernanda Torres, manifesta o seu receio de morrer numa terra estrangeira, não é? Que é Portugal, e há um outro momento em que ela mostra, um outro brasileiro, um outro amigo, ela mostra o ponto mais ocidental da Europa, e o momento em que ela diz que ela enfim, interpela o seu amigo e diz assim: você não tem nem ideia onde você está, não é? Isto aqui é a ponta da Europa, isto aqui é o fim. Que coragem de usar esse mar há 500 anos atrás. Portanto, no fundo, há também esta questão deste deslumbramento, que ao mesmo tempo que se sente receio, este deslumbramento por essa odisseia que os portugueses traçaram. Foi uma odisseia mais desesperada do que propriamente esperançosa, nós hoje sabemos disso. É que eles achavam que o paraíso estava ali. Coitados dos portugueses, acabaram descobrindo o Brasil. Portanto, é muito interessante também percebermos depois como é que os próprios brasileiros se colocam em relação a si próprios. E este texto, este filme, enfim, estes diálogos, que eu acho que são bastante intrigantes de alguma forma, eles ajudam a explicar, ou de alguma forma, enfim, permitiram-me explicar um bocadinho mais o Museu dos Coches. No momento em que o Museu dos Coches foi construído, como o Jorge disse, nós vivíamos um momento de crise económica muito dura para os portugueses, vivemos ainda, mas agora mais apaziguada, agora estamos mais habituados a sermos pobres, não é? Temos empobrecido rapidamente. Portanto, a opinião pública era bastante contrária a este tipo de empreendimentos. Portanto, quer dizer, a construção deste edifício foi muito mal vista, muito mal recepcionada pela sociedade civil. Por outro lado, também os arquitetos, no princípio, ficaram muito aliviados quando o nome do novo arquiteto do Museu dos Coches foi lançado. O Paulo Mendes de Rocha estavam bastante entusiasmados com essa ideia. À medida que o projeto foi sendo desvendado, a própria comunidade dos arquitetos portugueses começou a ficar um pouco inquieta em relação ao projeto. E, no fundo, este texto que eu escrevi procurava apaziguar essas dúvidas e, de alguma maneira, também apontar as razões que levaram a comunidade dos arquitetos portugueses a começar a ficar inquieta à medida que o projeto foi sendo desvendado. Porque, obviamente, os portugueses têm uma grande afetividade pela cultura brasileira, pela cultura literária brasileira, por exemplo. Enfim, está ali o Luís, que poderá confirmar ou não o que eu vou dizer, mas penso também pela cultura cinematográfica, pelo menos um determinado período da cultura cinematográfica brasileira. Há uma grande afinidade também pelo território. A cultura brasileira mais popular entrou completamente no cotidiano português. As pessoas usam e abusam de termos que são termos brasileiros, que são termos inventados
Aliás, nós hoje temos a sensação em Portugal que o português já não nos pertence, o português é brasileiro de alguma forma, quer dizer, a língua portuguesa já não é nossa, é manipulada no território do outro lado do Atlântico, por isso nós temos completamente essa percepção no nosso cotidiano. Mas, na verdade, depois, no momento em que nos enfrentamos, no momento em que as coisas começam a tomar forma, em que as formas começam a ser construídas, há um determinado desconforto. E este edifício, de alguma forma, manifesta esse desconforto. Portanto, este edifício, como toda a gente sabe, é feito pelo Paulo Mendes da Rocha. É obviamente desenhado também com o auxílio, como o Paulo Mendes da Rocha faz, com o auxílio de outros escritórios, aqui com os MMBD, não é? A Marta Moreira, o Milton Braga e o Fernando Melo Melo e Franco, ai meu Deus, parece louca hoje. E em Lisboa é o escritório do Ricardo Beckorden que deu apoio depois porque nestas obras internacionais, vocês sabem, é necessário sempre ter um escritório local que depois preste apoio. Isto é um momento, enfim, o projeto teve muitas vicissitudes, foi muito problemática, depois todo o processo de construção e de execução, mas, enfim, todas as questões políticas, é uma obra muito pública muito importante, uma encomenda pública muito importante, com muita visibilidade na cidade e que se constrói, de facto, numa das zonas mais importantes da cidade, a zona triunfal, a zona monumental, a zona com maior significado para nós do ponto de vista histórico, o lugar onde partiram simbolicamente, porque elas nunca partiram dali, mas simbolicamente as caravelas, portanto, aquela zona mais ancestral, por um lado, e por outro lado também alberga a mais importante coleção museológica portuguesa, que é a coleção de Coches, e mais original, que é a coleção de Coches. Portanto, o Museu dos Coches, que estava antes num pequeno edifício, no antigo Picadeiro Real, ao pé do Palácio Presidencial, é o museu mais visitado em Portugal. Portanto, quer dizer, porque é de facto, a nossa coleção de Coches é de facto uma coleção única e impressionante no mundo inteiro, tenho que dizer isso. E portanto aqui tínhamos duas coisas, portanto, uma coleção extremamente valiosa, do ponto de vista simbólico, mas também financeiro, portanto, uma coleção que dá muito dinheiro em termos de visitas, é muito rentável em termos turísticos, e uma região que é uma das regiões mais celebradas, mais monumentais da cidade. Aliás, uma região que o próprio Paulo Mendes da Rocha descrevia como belíssima, não é? Então, o que fazer numa região que já é em si belíssima, não é? Muitos, enfim, quando as vozes começaram a crescer em crítica, muita gente dizia, mas porquê fazer uma intervenção ali, quando há outras zonas da cidade, zonas periféricas, muito mais desesperadas, e onde essa intervenção poderia ser urgente. Portanto, aqui vemos o Paulo Mendes da Rocha num momento, obviamente, glorioso, é uma fotografia de jornal, foi captada por um jornal, no momento, de facto, que antecede a inauguração. Bom, e a questão aqui é que, de facto, a arquitetura paulista, aquilo que os portugueses percepcionam como arquitetura paulista, é uma arquitetura que cose muito bem com a cultura portuguesa. Portanto, aparentemente é uma arquitetura que não é exuberante nos seus aspectos formais. Se é recatada, para usar uma expressão que o Jorge colocou aqui antes de mim. Portanto, é uma coisa que agrada, que nos agrada bastante. É uma arquitetura que se explica, enfim, cuja sua pertinência é explicada do ponto de vista funcional. Isso também, enfim, a nós também é qualquer coisa que nos agrada muitíssimo, não é? Portanto, há também no ADN da cultura portuguesa, daquilo que nós entendemos como cultura arquitetónica portuguesa, e nós, obviamente, criamos grandes expectativas em relação àquilo que nós representamos em termos internacionais, em termos de cultura arquitetónica. Portanto, é provavelmente uma das atividades em que os portugueses se destacam, mesmo em termos europeus, quer dizer, por exemplo, os nossos alunos, depois de formados, têm normalmente emprego fácil nos escritórios europeus, portanto, quer dizer, há uma certa tradição aliada ao ensino da arquitetura em Portugal, com qualidade, que permite depois, de facto, os nossos formandos se posicionem bem
em competições internacionais, por exemplo, para arranjar lugar nos escritórios, etc. Portanto, e nós achamos que a nossa cultura arquitetónica tem um certo peso, é respeitada em termos europeus, enfim, eventualmente em termos internacionais também. Portanto, nós temos um grande apreço e uma grande autoestima em relação à arquitetura e, portanto, achamos que os nossos valores são valores fundamentais. Outra questão também é a questão, enfim, técnica. Também a arquitetura brasileira, aquela que escreve mais realista, também usa a técnica de uma forma que os arquitetos portugueses entendem, quer dizer, aparentemente na medida justa, não é? Quer dizer, nem é excessiva, nem é de menos, nem é de mais, mas aquela medida justa. Aqui também se dava o caso do engenheiro, enfim, ser um engenheiro português, que muito, com alguma projeção na cultura portuguesa, que também obviamente nos ajudava a ter um certo diálogo com este edifício. Portanto, o edifício localiza-se na proximidade desta zona, não é? Desta zona, um bocadinho mais aqui para a direita. Ali vocês veem o conjunto monumental dos Jerónimos, é uma das mais importantes obras manuelinas, depois foi acrescentada no período do século XIX, no período romântico. Portanto, a parte maior, na verdade, é um acrescento neo-manuelino, mas isso não interessa, não é? Os nossos turistas, quando vão lá, não percebem isso, não é mal. Depois vemos a grande operação do Centro Cultural do Belém, enfim, que é uma obra que também que nos, enfim, trouxe para uma grande vitalidade aqui esta zona. É uma zona, enfim, de uma ocupação bastante antiga, mas que depois teve obras importantes durante o Estado Novo, como a Praça do Império, que é esta praça impressionante aqui, esta praça mais ou menos regular. Tem todo o imaginário ligado aos descobrimentos, como o padrão dos descobrimentos, etc. Portanto, é uma zona, de facto, muito sensível. E aqui, já aproximando-nos um bocadinho mais, vemos, então, o que é que foi concretizado, o edifício que foi concretizado. Ora, as questões aqui que se colocam, na verdade, é que este edifício, apesar dele, enfim, não afrontar a cultura portuguesa naquilo que é mais óbvio, portanto, nos seus aspectos formais, nos seus aspectos programáticos e nos seus aspectos tecnológicos também, na verdade, ele é muito diferente. E nós, agora, penso que vocês, tendo tido a primeira parte da aula com o Jorge, perceberão isso. Ele é muito diferente daquilo que é o nosso discurso arquitetónico. Primeiro, há aqui realmente uma monumentalidade que só é comparável à monumentalidade dos vestígios mais antigos. E mesmo assim, esses vestígios mais antigos, ou seja, que nós toleramos nos vestígios mais antigos, mesmo vocês veem que o edifício do CCB, não é? Ele é, apesar de ser ter todos estes volumes, ele é relativamente fragmentado. Houve outras propostas ainda mais fragmentadas. De facto, esta monumentalidade, nós hoje exercitamos-la com muito recato, esta monumentalidade. Então, não há dúvida nenhuma que este edifício coloca na cidade uma escala, uma gestualidade que nós não estávamos habituados. O que é que nós temos em confronto? Esta imagem é relativamente fácil de perceber, não é? Nós temos esta malha ainda de origem medieval, não é? Esta pequena, enfim, que não é irracional, porque a medievalidade não tinha nada de irracional, mas que se baseia nestes lotes ainda compridos, não é? Compridos, com frentes para ruas relativamente estreitas, não é? Como vocês veem, lotes compridos, enfim, e que desenhava aqui ainda a linha da margem do rio, porque depois tudo isto é aterro, tudo isto é conquista que se faz ao rio, mas que tem esta leitura fragmentada, esta leitura, de facto, de uma cidade que vai crescendo com o tempo, não é? Com um tempo longo que não é o tempo dos países novos, não é o tempo das culturas novas, das civilizações novas, que não é, obviamente, o tempo do Brasil, que é uma terra que tem como mito seu a ideia do novo, a ideia da construção do território no sentido do novo. Nós não, nós temos a noção que a nossa passagem é uma passagem breve, é uma passagem
de meia dúzia de janelas, não é uma passagem de facto, que não nos permitimos de facto a este arrojo. E portanto a primeira coisa que começou de facto a inquietar os arquitetos portugueses e depois também penso que um pouco a sociedade quando começou a ver, é de facto, quando começou a ver as primeiras imagens do edifício, é de facto este contraponto. E o edifício, nós usámos essa palavra quando estávamos no debate, já não lembro qual é que foi a palavra que o Jorge usou, mas eu usei uma espécie de bufetada, que o edifício de facto teve um impacto fortíssimo, que é um impacto físico. Quer dizer, nós sentimos esse impacto físico que o edifício tem em nós. E não é só a questão deste edifício longitudinal, obviamente que onde está o essencial da mostra, daquilo que é museológico, mas é também aquilo que os brasileiros chamam o anexo, não é? Quer dizer, de anexo tem muito pouco, não é? E todo o aparato tecnológico, o anexo é, na verdade, um restaurante a estrutura administrativa e depois em baixo o auditório, que é um dos espaços mais interessantes provavelmente do edifício. O anexo, não é? Portanto, como é que se diz? O puxado, não é? Uma espécie de puxado que é feito atrás, nas traseiras do edifício. O anexo enfim, tem um aparato imenso, é uma estrutura quase escultórica, não é? Que depois, enfim, se contrapõe a este paralelepípedo, mas obviamente para nós tudo isto começou a ser mudado. Reparem que este era um núcleo onde estava originalmente a coleção de coches, que estava, aliás, enfim, mais ou menos. Portanto, este era o edifício, eu trouxe aqui o edifício onde estava a coleção. Os coches estavam todos aqui. É claro que vieram coches de Vila Viçosa, que é um outro palácio português no Alentejo. Vila Viçosa não gostou muito, porque isso defraudou de alguma forma a coleção deles, mas vieram alguns coches para preencher o espaço. E, portanto, enfim, antes do Museu dos Coches, esta era a circunstância em que os coches estavam a ser mostrados. Esta imagem talvez nos seja útil para percebermos que o que o Paulo Mendes da Rocha faz não é, afinal, tão distinto do que terá sido, imagino eu, a primeira vez que ele terá visitado este museu. Portanto, na verdade, o que vemos aqui é uma grande nave também, ainda que mais modesta do que as naves novas, que depois até se replica, elas são duas, aqui só está uma imagem, não se percebe isso, mas elas são duas, ainda que a outra é pragmática, era onde os cavalos faziam o aquecimento, depois aqui faziam as demonstrações, aquelas coisas que os cavalos fazem, a saca para cima, não troca mais não sei o quê, mais não sei o que mais, aquelas danças, e depois as galerias à volta, onde a família real e os seus convidados assistiam, não é? Tudo isto era muito privado, como vocês sabem, não é? E, portanto, há também aqui uma dimensão que depois se percebe que é replicada no Museu dos Coches. Portanto, aquilo que também parece que é uma arquitetura muito abstrata, uma arquitetura, essa sim, assumidamente desligada, também para pegar um pouco na descrição do Jorge em relação às chaves, depois não é tão desligada quando começamos a seguir os indícios, quando vamos à procura, na arqueologia das coisas, não é? Bom, os primeiros desenhos que o Paulo Mendes da Rocha começou a desvendar tinham este carácter esquemático, e vejam também que é bonito colocarmos os esquiços do CISA em paralelo, porque são de facto maneiras de funcionar muito diversas, não é? Diferentes poesias, diferentes... Portanto, reparem como o Paulo Mendes da Rocha representa aquela zona medieval, digamos assim, de traçado ainda algo medieval, não é? Com a linha do Junqueiro, que é a Rua do Junqueiro, que é aquela rua que se desenhava à margem original do rio, como ele coloca o seu próprio edifício, a linha de trem, que é uma linha que separa, que está no aterro, o trem passa sempre pelos aterros, não é? E depois a linha do Tejo. O núcleo que depois não foi edificado, que era, não será edificado, não será concretizado, que era um cilindro automóvel, que na verdade fazia algum sentido na composição, uma composição
que é uma composição clássica de 3 elementos, não é? Nós buscamos, não é? Buscamos sempre a ideia dos 3 elementos. Vocês imaginarem-se que há sempre uma tendência para qualquer para os 3 elementos. Então, o anexo, o puxadinho, não é? O edifício propriamente dito, não é? A passarela que permite passar sobre a via rápida e sobre o trem, e depois o núcleo que não está construído do cilindro e o barco que representa o techo. E, portanto, esta é a visão que o Paulo nos apresenta da nossa cidade, é esta. Claro que ficou toda a gente a tremer, não é? Ficou toda a gente a tremer. Bom, quando se vai buscar um bocadinho o que é que o Paulo diz sobre, por exemplo, o que é, sei lá, quando nós começamos à procura das citações do próprio Paulo, ele diz assim, coisas do género, que vocês conhecem bem. Uma escola, um hospital, uma estação de metrô, um museu, aqui metido nestes programas, um museu, uma biblioteca, são programas que não exigem nada de excepcional. Ao contrário, é uma virtude poder demonstrar a sua simplicidade. Ora, a maneira logo como se aborda o problema, enfim, para nós, portugueses, isto é uma maravilha, não é? De facto, não há nada como realmente colocar as coisas no seu próprio contexto. E isto, de facto, a nós dizíamos qualquer coisa, quer dizer, parecia-nos bastante possível que essa arquitetura, enfim, nos falasse de uma forma muito, muito direta, essa ideia de poder lidar com os problemas de uma forma bastante descomplexada, digamos assim. Mas a verdade é que a cultura arquitetónica brasileira, não é? Ela é muito mais plástica, noutro sentido, quer dizer, ela é muito mais complexa do que nós estaríamos eventualmente à espera que assim acontecesse. E também, por outro lado, a cultura arquitetónica brasileira, ela definiu-se como uma cultura, como uma marca própria, como uma marca identificável. E é essa presença desse imaginário, dessa cultura arquitetónica brasileira, que depois, obviamente, mesmo quando os discursos parecem discursos muito óbvios, ela começa a aflorar. Nós sabemos, vocês sabem isso melhor do que eu, que desde 1939, que é óbvio que o Brasil vai ter uma palavra a dizer nesse panorama internacional, portanto é óbvio que alguma coisa vai emergir daqui, que vai mudar as mentes, as formas de ver, a espacialidade, a maneira como a técnica resolve a forma arquitetónica e se envolve com ela, e é óbvio que esse eco dessa cultura, mais tarde ou mais cedo, iria surgir. E, portanto, no fundo, aquilo que é uma imagem funciona depois como uma presença. Se quisermos pensar, por exemplo, no que é que os próprios arquitetos portugueses disseram, por exemplo, o Eduardo Souto Moura, quando foi interpelado sobre esta obra do Museu dos Coches, para uma revista italiana, a Casa dela, ele disse, não sem alguma perplexidade: em toda a obra de Paulo Mendes da Rocha, como na de outros brasileiros, podemos ver a obsessão em contrariar a gravidade, em desafiar a matéria até ao limite, em libertar a massa tectónica e fazê-la flutuar. Portanto, de facto, a cautela, quer dizer, o Eduardo Souto Moura preferiu uma descrição, que fosse uma descrição que evocasse essas imagens que estão no nosso imaginário da arquitetura brasileira desde o início e, de facto, da arquitetura se compor por objetos isolados, uma espécie de navios, por isso é que ela diz que são massas que se podem flutuar. O Jorge disse aqui que nós gostamos do chão, não é? Que só levamos quando não há, enfim, quando há razões técnicas para o fazer. É verdade que aqui há razões técnicas também, porque aqui também pode haver cheias, nunca ninguém fala nisso, mas isso é verdade, pode haver cheias aqui. Penso que o Paulo Mendes da Rocha abordou essa questão uma vez, talvez, ou duas, mas na verdade a questão aqui é o peso destes objetos que parecem ser um pouco opacos em relação à cidade. E esta exuberância, uma espécie de excesso de que fala o Paulo Mendes, fala o
Duarte Souto Moura, entra em contradição com aquilo que foi aquilo que é a nossa imagem do que devem ser estes, aquilo que está inscrito. Portanto, enfim, para vocês perceberem um bocadinho, eu trouxe só aqui esta imagem da arquitetura portuguesa chã. Nós temos uma imagem de nós próprios há muito tempo que se inscreve no que foi escrito aqui nos anos 70 por um historiador de arquitetura norte-americano, um senhor chamado George Kubler, que fez um livro que, aliás, é bastante famoso, que se chama A Vida das Formas. E o George Kubler disse, enfim, a dada altura, disse que a arquitetura portuguesa é uma arquitetura sóbria, uma arquitetura económica, uma arquitetura sem excessos, uma arquitetura desornamentada, e de alguma forma tudo isso acabou por se transformar naquilo que nós pensávamos. Bom, mesmo quando confrontamos a massa do Museu das Costas, daquilo que era a proposta inicial, pois foi um bocadinho imputada por questões financeiras, isto aqui tem menos 24 metros, isto aqui menos 6, portanto foi ligeiramente, enfim, redimensionado, isto depois não foi construído como vocês sabem, mas enfim, reparem na imprensa portuguesa, quando começou a aparecer, não é? Quer dizer, estão aqui os Jerónimos, os Jerónimos é isto, não é? Quer dizer, a nossa obra-prima da cultura manuelina é isto, não é? Quer dizer, reparem, em comparação, nós começámos logo começou a ficar toda a gente aflita. E depois também começaram-se primeiro, enfim, eram renders, depois começaram a surgir as primeiras imagens dos coches dentro destas naves, não é? E dos coches solitários, não é? Sem aquele aparato cênico neobarroco que tinham no picadeiro, apesar daquelas as pinturas, não é? Os coches a flutuar nestas salas vazias, principalmente em imagens como esta, não é? E começaram, de facto, enfim, e apesar dos portugueses terem esta ideia que a arquitetura é sóbria e é desornamentada, os nossos interiores são ricos, são faustosos, não é? Tem a ver com a nossa cultura muçulmana também, não é? Quer dizer, um exterior relativamente recatado e depois um interior, enfim, só para nós, obviamente, e para os que nos são próximos, um interior cheio de conforto, não é? O William Beckford dizia que as princesas portuguesas, isto do século XIX, comiam em almofadas no chão, sentadas no chão em almofadas, que para ele foi um escândalo, não é? Porque eles achavam que elas não podiam comer à mesa, elas comiam almofadas, muito confortáveis, cheias de brocados à volta, de tecidos, enfim, com dourados e bordados e coisas assim. Portanto, ele achava que elas viviam, obviamente, não tinha nada a ver com uma sociedade industrializada, não é? Como era a sociedade britânica, elas ainda viviam no ancien regime, não é? Pronto, portanto, esta nudez destas salas, obviamente, começou a causar essa impressão. Isto é o interior do auditório, obviamente tem este aspecto muitíssimo informal. Os cavalos entram, não é? A ideia dos cavalos, isto é para cavalos, não é? Para os cavalos também se exibirem, agora não num picadeiro, mas exibirem-se à frente das pessoas. Então nós estamos nos bancos de jardim, os cavalos e as carruagens entram e saem, são portas que têm essa dimensão para receber os cavalos, que é feita à medida do cavalo, mas é tudo descomunalmente, enfim, vazio. E o edifício começou, de facto, a ser construído. Há estas imagens incríveis da estrutura de concreto, da estrutura metálica, também das vigas metálicas, não é? Portanto, o edifício começou a surgir ali. É um outro edifício mítico na cidade de Lisboa, que é a central de Tejo, a central de eletricidade. E, portanto, o edifício começou, de facto, num aparato, inclusivamente, que, do ponto de vista construtivo, que não é frequente entre nós. É óbvio que o Mendes da Rocha anda a fazer estas, enfim, se consolidou, a cultura paulista se consolidou num momento muito particular da história do Brasil, como nós sabemos, e esta ideia destes edifícios autossuficientes, que abarcam uma série de programas no seu interior, e, portanto, que são uma espécie de continuidade do sol da cidade, ou até replicam o sol da cidade, e por isso precisam de uma determinada escala, é qualquer coisa, como nós sabemos, que vem desde a sua grande obra inicial, e depois que se consolida no período da ditadura
arquitetura brasileira, o que é interessante, que os edifícios, enfim, o Guilherme Wisnik explica isso muito bem, os edifícios tornam-se ainda mais fechados, mais radicais, como ele ontem dizia na nossa apresentação, e mais ainda, mais sequiosos de reproduzirem a cidade que não pode acontecer, a cidade que não pode existir, portanto, eles próprios replicarem esse tipo de coisas. E é óbvio também que, para mim, que sou portuguesa, é muito claro para os arquitetos paulistas, eles substituíram na sua visão mítica, substituíram aquilo que nós temos, a origem da arquitetura, que é o Parthenon, por esta casa. Portanto, para nós é muito claro que existe aquilo que o Jorge também falava, o tossir, não é? Se o nosso tossir ocidental ainda é o Parthenon, é claro, para nós nos parece que o tossir fica aqui, ecoa aqui. E o próprio Mendes da Rocha, quando recebeu o Pritzker, também fala nisso, não é? Que a escola tem um projeto, que não é só um projeto de arquitetura, é um projeto de ensino também, e que esse projeto não deve ser interrompido, ele deve ser continuado. Portanto, há uma consciência de um ciclo um pouco mais fechado. Bom, e depois os autores brasileiros, alguns deles pouco simpáticos para connosco, mas de qualquer maneira maravilhosos, como o Darcy Ribeiro, falam sempre na ideia de uma nova Roma, não é? O Brasil vai ser uma nova Roma, portanto há sempre esta ideia do país novo, da urgência da construção do país novo. Isso aqui vocês conhecem. Bom, mas há, obviamente, como o Jorge diria, não é? Há uma voz qualquer. Já estão na hora? Deixa eu ver aqui as horas. Estou já. Há aqui este ecoar. Obviamente, também na presença da água, não é? Que é uma presença obrigatória, obviamente, mas também nestes espaços, que são espaços de paragem do edifício, são vazios. Outra coisa também para nós, enfim, a obra do Cisa tem alguns vazios, o Jorge falou nessa calma, nessa sensação de paz que o edifício de Chaves proporciona, mas o edifício de Chaves é no meio rural, apesar de tudo, embora semi-urbano, e aqui não, estamos no centro do burburinho da cidade e depois de repente há estes momentos que o edifício proporciona. E há principalmente qualquer coisa que nunca é muito mostrada, que é a relação que ele vai ter com a Rua da Junqueira e o tal anexo, o tal puxadinho, começa a fazer todo o sentido, porque ele procura, apesar de tudo, uma escala, apesar da sua linguagem diversa, de se manifestar de ser estranho. Aliás, o Beck Gordon, quando o edifício é inaugurado, ele diz isto nunca poderia ter sido construído por um arquiteto europeu, nem português, nem europeu. Isto tinha, de facto, que ter uma visão outra do que é a cidade, do que é a geografia da cidade, convocar coisas que nós já não convocamos. O rio, a paisagem que está mais distinta do Palácio Presidencial, está mais distante do Palácio Presidencial, a copa das árvores do jardim que está ao lado, que nós nunca tínhamos visto antes do edifício estar construído, a não ser as pessoas que vivam num daqueles edifícios ali perto, e, portanto, ele traz para a esfera pública qualquer coisa que antes era quase privado. E, obviamente, depois os espaços que ele próprio constrói, que são espaços de uma grande informalidade, porque, enfim, não foram ainda, é óbvio, completamente tomados, mas são zonas de silêncio. Apesar de tudo, é difícil pensarmos como é que elas podem ser ocupadas, a não ser por esta forma, assim, tão seca. Não é? Há algumas imagens do edifício, enfim, aqui, o edifício já a ser usado, não é? Já a ser ocupado, e a questão do novo, não sei se que é importante pensarmos. Vocês sabem que o Mário Pedrosa fala nessa ideia dos brasileiros estarem condenados ao moderno, não é? É uma coisa que não é só da geração moderna, é uma coisa que vem desde o princípio do século XX, no final do século XIX. Não há qualquer coisa de urgente e é qualquer coisa de incompreensível para nós. Eu penso que é importante percebermos que, na verdade, a construção desta geografia de continente novo é muito diferente da construção de uma geografia mais venusta, mais arcaica, como é a portuguesa. O Corbusier, quando chegou cá, diz que foi apresentado a este grupo.
que, enfim, que eles têm um grupo antropofágico que andam a comer a sabedoria dos outros e a transformá-la noutra coisa qualquer, não é? E essa outra coisa qualquer iria surgir muito, muito rapidamente, não é? E, portanto, é esta força, obviamente, nós esperamos que, apesar de tudo, enfim, toda esta presença, que é outra, este encontro, digamos assim, entre uma coisa que é muito velha, muito arcaica, muito conservadora e qualquer coisa que se reconstitui como sendo nova, mesmo que hoje para nós não pareça tão nova assim, possa gerar na cidade de Lisboa um facto novo. Quando o Mendes da Rocha fez este museu e, enfim, e demonstrou como era possível fazer este vão, os tais 60 metros, que muito espanto causou, e depois as pessoas disseram, bom, então e agora onde é que vais pôr as esculturas? Ele disse, bom, vou pô-las no chão, porque não faria sentido pôr esculturas no ar, não é? Quer dizer, portanto, esta lógica, não é, que depois é muito desconcertante para nós, não é? E os brasileiros, quando chegaram a Portugal, sempre afrontaram o solo português com a sua cultura, com a sua maneira, com a maneira que traziam, com o Brasil que traziam, não é? Quer dizer, quando o Oscar Niemeyer desenha o hotel e o casino para o Funchal, ele desenha como se estivesse no Rio de Janeiro, quer dizer, não faz qualquer cedência em relação a isso, quer dizer, e no fundo, porque é de facto uma cultura que se exporta, é uma cultura que se tornou migrante, que se tornou ela própria com características que tem esse poder de se poder relicar. Ela deixou de ser uma cultura importada para ser uma cultura de exportação. E isso é de facto qualquer coisa que para nós também é um pouco difícil às vezes de aceitarmos. Mas intercalando aqui com algumas imagens, perceber a relação. Estas são do João Simões, o fotógrafo do livro, a relação que elas estabelecem com a cidade, sobre um bocadinho mais. Depois vocês também conhecem melhor do que eu, que obviamente este museu está numa linhagem de museus brasileiros modernos, tem obviamente a ver com o discurso da Lina Bolbardi no MASP, tem talvez mais ainda a ver com o discurso do Eduardo Reidi, esta ideia das plataformas que continuam o solo da cidade, mas que se constituem como movimentos autónomos, com planos autónomos desse solo da cidade e que se vão relacionando de forma diferente. E, portanto, a cidade tem a ver também com a própria maneira como o Mendes da Rocha se vai relacionando com o tema da água, não é? Um tema que vocês sabem que é muito caro ao Mendes da Rocha. Ele fala sempre, está sempre todos os pretextos que tem para evocar a ideia da água, a ideia de uma cidade fluvial, a ideia, enfim, que Lisboa lhe permitiu de alguma forma construir, que já estava aqui, mas que ele próprio também estava a construir na sua própria cidade. E não há dúvida nenhuma que mais tarde ou mais cedo nós teremos que estabelecer paralelos muito fortes entre o Museu dos Coches, que não está tão junto à água como provavelmente ele desejaria no seu próprio imaginário. Aliás, há desenhos iniciais onde há uma tentação de colocar água ainda junto do museu, que depois são abandonados porque obviamente seria uma caricatura perante a largueza do Tejo, colocar os pequenos panos de água, não é? Os pequenos espelhos de água, mas obviamente mais tarde ou mais cedo nós vamos ter que estabelecer, vamos ter que encarar esta possibilidade de tornar estes edifícios mais próximos. E aqui a relação com a água é mais esta, não é? Uma relação mais urbana neste sentido, em que há muitas coisas a acontecerem antes que a água surja. Bom, e portanto, eu já estou mesmo no fim. Esta era a imagem inicial, como eu disse. Eu penso que é uma sorte para nós que o edifício se tenha executado, se tenha realizado. Reparem que aqui não existe mais nada no seu edifício. Existe um plano e depois a estrutura do edifício, a estrutura que já é arquitetura, não é? A estrutura que já define, muito contrário à arquitetura do SIS. A arquitetura do SIS é cheia de artifícios, não é? De elementos, nós nunca sabemos muito bem onde é que a estrutura vai estar, não é? Há muita manipulação, no bom sentido, espacial. Aqui não, aqui há uma tentativa de buscar uma clareza maior, mas eu arriscar-me-ia, só para deixar aqui qualquer coisa como polémica, arriscar-me-ia a dizer que é mais
há uma busca mais plástica aqui, ou uma exuberância qualquer aqui mais declarada do que nas obras do Cid. E pronto, esta é a imagem do filme em que eu já falei antes, não sei se valerá a pena pôr, e que termina. Isto é a capa do livro. Estou a fazer propaganda, é verdade, a capa do livro, o Jorge não pôs a capa do livro dele, mas eu pus o meu. Enfim, é só uma brincadeira. É uma fotografia que eu gosto particularmente. Deixa cá ver se eu consigo só encontrar aquela cena mais para a frente. Foda. Segunda da tarde. Ai, cara! Ler. Mãe, vim. Olha. Mãe, vim. Metade das pessoas da minha... Fica aqui. Mente. Eu esperava. Você tá no carro? São eles? Não sei. São esses caras? Nunca vi eles antes. Cadê a merda desses caras, cara? Tô congelando. Vambora, vai. O ônibus só amanhã de manhã. Você tá brincando. Não. Cadê a Europa? Chega. Já tinha te visto. Não consigo chegar lá, peço desculpa. Sim? Alô, Pedro? Alex, Chegando. tens a certeza que a mala está no hotel? Já tinha te visto. Eu queria falar com ela. Não consigo chegar lá, não consigo manipular. Eu consegui antes.